Terceira carta. Temos esse poder. O poder de dar significado às pessoas que amamos. O poder de tirá-las do meio da multidão e ajudá-las fraternalmente. Querido amigo Padre Fábio, a presteza da sua resposta e a responsabilidade de suas palavras encorajam-me a rabiscar um pouco mais, já que as toalhas da celebração das ausências estão postas. A amizade cobra seu preço. Não nos sentimos obrigados a dizer algo a quem amamos porque não se trata de obrigação. Sentimos-nos compelidos, impulsionados, porque do mesmo sobrado demolido de Cora Coralina nascem flores que nos segredam poesia. E você me disse de Drummond e de sua convivência com os poemas antes de seu nascimento, de sua maiêutica, da parturição que Sócrates propunha. Cada ideia tem de ser gestada antes de nascer. Gosto da franqueza das suas respostas e das suas não respostas. Até porque, nos sobrados despedaçados, o universo da procura é mais rico que o da descoberta. Procuramos os nossos companheiros, como Drummond. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. É de mãos dadas a sua fraternidade, meu amigo. É melhor assim, o abraço solidário, a cumplicidade diante da dor do que palavras ditas sem a tal gestação. Sofro das ausências, mas sofro de mãos dadas. O presente é muito grande, o mundo também. É por isso que de mãos dadas fica mais fácil, ou pelo menos mais belo. Quando eu vejo as pessoas indo de um lado a outro, algumas com expressão leve, outras cansadas, desanimadas, algumas vagarosas, outras apressadas, fico imaginando o encontro. Aquele homem que vai é um homem a mais que vai, mas ele chega e encontra alguém que dá significado à sua existência porque sente a sua ausência. Sentir a ausência de alguém é dar sentido à sua existência. É uma criança que exulta ao entrar em casa sabendo que alguém estava à sua espera. Chegar e não encontrar é dor doída demais. É sentir-se esquecido, desprovido de cuidado. É estender as mãos para ninguém. O encontro com o outro, ou até mesmo com os cantos que escolhemos para descansar de nossas andanças, nos alivia. Como é bom voltar a casa, voltar à consciência, voltar ao enredo que ficou esquecido em algum lugar no recôndito dos nossos sentimentos. As idas e vindas cotidianas são transformadas em encontro, com o outro ou com a gente mesmo. É uma pausa na ausência do significado. Somos desertores do que dá essência ao que significamos. Transitamos de um lado ao outro, vemos e não enxergamos ninguém. São travessias ininterruptas de desconhecidos. Ao passo que, quando são reconhecidas, as pessoas se transformam. Sorrisos, dizeres, acenos, um gesto que seja, e aí está o significado. Temos esse poder, o poder de dar significado às pessoas que amamos, o poder de tirá-las do meio da multidão e ajudá-las fraternalmente. Pessoas caídas que precisam de uma mão, temos duas. Pessoas fragilizadas, precisam de uma palavra, temos tantas. E as usamos com tantas imprecisões, com tanto desperdício, que na hora certa acabamos calados, economizando elogios, ternura. Quando Jesus olhou para aqueles homens simples e os convidou para construírem com ele uma nova civilização, certamente por ali muitos outros homens já haviam passado e não viram nada além de homens pescando, quando muito. Jesus viu além. E aquele significado, o significado de um encontro de amor, mudou definitivamente a história de cada um deles. A vida ganhou o sentido de missão. Jesus olhou da maneira certa, fez com que cada um se sentisse único, o que é essencial para se ganhar significado. Amou-os sem economias nem distinção. Um sopro vital fez com que as impertinências cotidianas ficassem enterradas. Era hora de escalar mais alto, de tirar as sandálias e pisar no solo sagrado da vida feito missão. Era o olhar de Jesus,
relembrado por Gabriel Marcel: tu não morrerás jamais. Seria esse o segredo do amor? Quando Vinícius de Moraes brinca de um amor que apenas chama, portanto se apaga, e conclama que seja imortal apenas enquanto dure, não estaria ele falando de um amor-paixão? Fala o poeta em riso e em pranto, em pesar e em contentamento. A paixão não é assim? Barulhenta? Brincalhona? Quanto menos correspondida, mais sentida? Ou isso é teimosia? Talvez seja uma discussão semântica desnecessária distinguir amor de paixão. Há quem use paixão como efemeridade de encontros banhados apenas por desejos frementes. Há quem use amor no mesmo sentido, distinguindo, entretanto, o amor ágape de amor eros, amor que constrói de amor que extingue. Ou esse último não é amor? A paixão, ou o amor eros, é arrebatadora. A história da literatura é recheada de lindos encontros e desencontros de amor. Desde a tessitura de Penélope, aguardando o seu Ulisses, na apologia da fidelidade da mulher ao seu amado ou da mulher a ela mesma, à sua espera, passando por Eros e Psique e o ciúme doentio de Afrodite. Histórias mitológicas que se misturaram a histórias reais como a de Dante e Beatriz. Quantas vezes se encontram o genial artesão da palavra e a menina mulher? 3 vezes, no máximo. O que importa? Tudo de Dante tinha Beatriz. Desde a primeira pausa da calmaria dos sentidos até o último dia, Beatriz viveu em Dante. Como Marília em Dirceu. Marília não tinha esse nome. Era Maria Doroteia de Seixas Mairinque, e Dirceu era Tomás Antônio Gonzaga. Transformados pelo amor, transmutados pelo êxtase poético dos livros e das teias da vida. Amores reais ou exagerados em poesia. Marília era a musa inspiradora ou a mulher atendida? Amores reais ou sentimentos projetados? O romance de cavalaria de Tristão e Isolda, que influenciou tantos outros escritos lacrimejantes de amor, começa assim. Se quiserdes ouvir, gentis senhores, uma história de amor e de morte, eis aqui o romance do cavaleiro Tristão e da rainha Isolda, de como os dois se amaram na alegria e continuaram a se amar na tristeza, de como um dia morreram daquele amor, ela por ele por ela. Padre Fábio, na primeira carta perguntei-lhe sobre o amor que parte, sobre a dor da ausência. A morte é o maior medo da humanidade, a viagem ao desconhecido. Suas respostas alimentaram uma metafísica vivificada. Não há por que viver da angústia do que não veio e deixar de minimizar a angústia de quem precisa enlaçar as mãos. Saber que a morte existe talvez ajude a viver melhor. O rico instante único. Os encontros não casuísticos com a dor que reergue os alicerces da alma. Há tantas outras perdas, meu amigo. Tantos outros medos. O medo de não ser amado é doloroso demais. É como um botão fechado de flor. Cada vez que se contempla o jardim, vê-se o botão e se tem esperança de que um dia ele haverá de desabrochar. A esperança alimenta a dor. Quanto mais o ávido de amor se aproxima, mais sente a resposta dos espinhos. E há tantas outras flores. Quem sabe por que aquela e não outra qualquer foi a escolhida? Os sorrisos se perdem, o mundo se apequena, nada mais tem sabor. Os encontros voltam a perder o significado porque só uma mão interessa para ser enlaçada. Os dizeres de tantas vozes carinhosas se perdem. É a surdez da espera de uma única sinfonia que talvez ainda nem tenha sido composta. Projeções. Sartre chama isso de inferno. O inferno são os outros, diz ele. O inferno são os outros porque projetamos nos outros a nossa realização e aguardamos deles uma ação que amenize o vazio que nos habita. Isso não é possível, porque cada um tem de experimentar o território sagrado do silêncio e da solidão. E cada um, para existir de fato, tem de dar conta do próprio vazio. Cecília Meirelles, certa feita,
Revelou que sua infância de menina sozinha lhe rendeu duas coisas que parecem negativas e que foram sempre positivas: silêncio e solidão. Acredito que as pessoas que se apaixonam e não são correspondidas têm esse medo do silêncio que desnuda os sentimentos e edifica um oráculo, a intimidade dos segredos que segregam, quando não há barulho, a parte mais complexa das nossas dores. Fala-se muito para que o silêncio não revele o essencial. É o temor que tem a face embrutecida pela rudeza das opções equivocadas em se perceber novamente. Por que não olhar e entender os exageros cometidos? Não falo dos choros prolongados, das noites barulhentas, das histórias recorrentes, fantasiosas de um amor sem amor. Falo do medo esquisito de sair do escuro e reencontrar a luz. Há tantos que desistem da luz e que rastejam em busca de alguma migalha que chamam atenção, ou pior, amor, e que usam para desculpar alguma estranheza do objeto amado. Sim, porque o causador da tempestade se torna um objeto, presente nos pensamentos e nas conversas, vivificado em sonhos e em bilhetes. Certa vez, um adolescente queixumento chorava compulsivamente pela amada que partia. Ele queria o amor quente dos encontros do corpo. Ela desculpava-se exaltando a amizade. Ele dizia as piores atrocidades contra a desalmada e depois abrandava a voz para narrar as palavras ditas em profusão, quando não havia dúvidas de lado nenhum, e depois novamente a rebeldia contra a partida e mais uma vez a ternura lacrimosa, assim mesmo, dual. Perguntou-me o que fazer. Eu falei sobre o tempo, sobre a beleza de chorar por alguém, de chorar por amor como consciência de estar vivo. Chorar por amor é melhor do que sua ausência. Chorar o tempo certo, depois é preciso viver. Era essa a sabedoria, chorar o tempo certo. O tempo da compreensão de que o outro simplesmente não nutre por mim os mesmos sentimentos. Talvez não passe de uma obsessão, de um pacto que eu fiz comigo mesmo, convencendo-me de que é o outro o anjo alado que terá de me encontrar para partilhar de minha história. Platão fala desse amor perdido e de sua busca, mas fala em discurso depreciativo. Não há amor eros quando apenas um ultrapassa a margem do rio. O banho não é solitário. E não é inteligente jogar água em quem não quer se molhar. A distância é longa, e por mais que um esteja enxaguado e se aproxime a contragosto do outro, a água será incômodo, não alívio. Sensação desagradável. Os pingos servirão para afastar ainda mais quem não quer, porque quem quer há de entrar nas águas abundantes de uma cachoeira cristalina, sem esconderijos. Aí sim, o milagre do encontro acontece e os dizeres ganharão outro significado, mas será recíproco. Nem que seja provisório. É o conhecimento da nova vida com suas saliências e reentrâncias, com seus sabores e estranhamentos, mas vão os dois, não um implorando ao outro.